Ótima noite para você que nos acompanha aqui no canal da Comunidade Bodas de Caná. Seja muito bem-vindo. Que nós possamos nessa noite estar rezando para você e para toda a sua família que está aí conectado conosco. Quero fazer aquele convite de sempre, se você não é inscrito no nosso canal, que você se inscreva para que você fique a par de tudo que acontece aqui no nosso canal. E também pedir para você deixar o seu like e, claro, compartilhar o link dessa live com mais pessoas para que a gente possa estar ainda em mais quantidade rezando essa noite. Boa noite, pai, tudo bem? Boa noite, Deus abençoe você que está conosco aí, unidos em nosso canal, unidos nessa noite de restauração, nesse tempo favorável da graça de Deus para nós. Estamos em 40 dias da Páscoa, ainda vivendo essa alegria da Páscoa, da ressurreição, e mais uma vez o Senhor vem nos convidar para que nós possamos fazer o caminho. Esse caminho se faz caminhando. Então vem conosco caminhar, vem conosco dar mais um passo para entrarmos nessa graça de fazermos esse caminho de conversão, um caminho de ressurreição. Vamos louvar a Deus, vamos rezar, vamos cantar, vamos realmente abrir o nosso coração para experimentarmos o poder do Espírito Santo em nossas vidas. Eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, filho querido, eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, filho querido, instituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. Instituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. Eu convido você então, meu irmão, minha irmã, nesta última sexta-feira do mês, pedindo ao Sagrado Coração de Jesus que Ele venha a fervorar o nosso coração de amor, a graça do Espírito Santo derramado sobre nós. Que nessa noite nós possamos experimentar essa graça, Jesus nos levantando. Quem é que não já caiu nesta vida? É verdade ou não é, minha gente? Quem já não tropeçou e caiu? Mas a santidade é quando você cai e levanta. Os grandes mestres da igreja já diziam isso para nós, o próprio nosso Santo Padre João Paulo II. Cai, levanta, recomeça. Que nessa noite de restauração, você experimente esta graça do Espírito Santo levantar você, para você seguir em frente, porque nós temos um longo caminho a percorrer. Enquanto estamos neste mundo, enquanto estamos vivos aqui nesta terra, temos um caminho a percorrer, como diz a canção, há um longo caminho a ser percorrido. Então quero convidar você a rezar conosco, a experimentar a graça de Deus juntos, nos colocando na presença da Santíssima Trindade, e já vai enviando os seus pedidos de oração, já vai colocando o nosso chat, para que nós possamos rezar por todas as intenções, e já dando uma boa noite a todas as famílias, todos os nossos amigos, irmãos, talvez você que está vindo pela primeira vez aqui conosco, canal da Comunidade Católica Bodas de Caná,
Talvez você que é de outro país, que está acessando também, reze conosco. Deixe que o Senhor nesta noite restaure o seu coração. Esse carisma é um carisma de transformação, de restauração, de cura e libertação. Vem rezar conosco, vamos experimentar essa graça, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Vamos solicitar, invocar, suplicar o próprio Espírito Santo de Deus, para que Ele venha nos dar todo o entendimento, para que o Espírito Santo venha nos ajudar naquilo que nós precisamos experimentar, naquilo que você, meu irmão, minha irmã, precisa nesta noite, principalmente, talvez você que se encontra caído, prostrado, diante das dificuldades, diante do desânimo, diante das realidades que você não consegue se levantar, que isso está achatando, pressionando você. Vamos rezar, vamos clamar a graça de Deus, vamos pedir a força do Espírito Santo sobre nós. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Minha alma tem sede de ti, ó meu Deus. Minha alma suspira por ti. Minha alma tem sede de ti, ó meu Deus. Minha alma suspira por ti. Sopra em nós, sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai. Estamos reunidos em teu nome. Sopra em nós, sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai. Estamos reunidos. Meu irmão, minha irmã, suplica e clama e pede. Minha alma tem sede de ti, ó meu Deus. Minha alma suspira por ti. Minha alma tem sede de ti, ó meu Deus. Minha alma suspira por ti. Sopra em nós, sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai. Estamos reunidos em teu nome. Sopra em nós, Sopra, Espírito Santo. sopra em nós. Somos teus filhos. Somos teus filhos, ó Pai. Estamos reunidos em teu nome. Ó vento impetuoso, vem nesse lugar, fortalece o que é fraco.
deixando o Espírito mover o seu coração. Vai clamando essa graça no seu coração. Vai pedindo, meu irmão, minha irmã, nessa noite. Vem, Espírito Santo. Sopra em mim essa graça de uma nova vida. Sopra em mim, Espírito Santo, esta graça de eu me reerguer, de eu sair das realidades onde eu me encontro caído. Vem, Espírito Santo, nesta noite, fazer o meu coração um coração novo. Vem, Espírito Santo, conduzir a minha vida. Vem, Espírito Santo de Deus, quebrar aquilo que precisa, de caminhos errados, de escolhas erradas. Vem, Espírito Santo de Deus, tocar aquilo que eu preciso. Talvez, meu irmão, minha irmã, um caminho afastado de Deus, um caminho que está te levando para longe de Deus. Nem todo caminho, às vezes, leva à vida. Às vezes é preciso cair para começar certo. Muitas vezes nós temos que cair, para que então possamos ajustar o caminho e aí fazer o caminho que deve ser feito. Por isso, Espírito Santo, nós te pedimos nesta hora. Por isso, Espírito Santo, nós rogamos a Ti, venha auxílio, em socorro, às nossas necessidades, às nossas fraquezas. Vem, Espírito Santo de Deus, soprando em nós esse vento impetuoso. Você sabe que o vento forte é aquele que vai dissipando tudo aquilo que não é. Vem, Espírito Santo de Deus. Sopra em nós uma vida nova, um coração novo, um homem e uma mulher nova. Sopra, Espírito Santo, essa brisa suave, e vai tocando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Vem, Espírito Santo de Deus. Oi, alabaria la chanda la haria. Ori alamaria la canta la haria, alabaria la chanda la maria. Ori alaba da la canta la maria la sibiria la baria la chanda la maria. Oi alabaria la sibiria la canta la haria la maria. Ori alabanda la shiria la manda la haria la baria la chanda la ria. Candaria landari canda la haia de baria de shiria. Ori alamaria la shiria la ria la ria le. Ori la 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 shiria landa la ria la ria. Oi alla bandana vai alla shiri andala mai la mai la oranda ya candala varia la shandala maria la maria. Oi alla banda la siri candala mai la maria le. Sopra em nós, sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai.
Estamos reunidos em teu nome, sopra em nós, sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai, estamos reunidos em teu nome. Ó vento impetuoso, vem neste lugar, fortalece o que é fraco com teu poder. Rasgue o céu, ó meu Pai, sopra hoje aqui, vem Espírito Santo, vem. E deixando essa graça fluir nos nossos corações, aquela que é cheia da graça, aquela que se deixou ser conduzida pelo Espírito Santo. Eu não sei como se fará, mas eis aqui a serva do Senhor. Mãe Santíssima, nós entregamos o nosso coração, os nossos pensamentos, entregamos, Mãe, todos esses pedidos de oração, todas essas famílias. Nós pedimos, Mãe, que a Senhora interceda por cada realidade e necessidade nesta noite, por cada pessoa que está aqui conosco e aquelas que irão entrar conosco ainda nessa live, vão assistir e rezar conosco. Rainha de Pentecostes, nós te pedimos, Mãe, intercede por nós, para que nós tenhamos renovados em nosso coração esse derramamento do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que bom, meu irmão, minha irmã, mais uma vez, em torno da palavra de Deus, nos permitimos ser tocados, renovados por esta palavra. Hoje nós temos essa liturgia concluindo o discurso do Pão da Vida sobre a Eucaristia, que se iniciou na semana passada, mas nesse tempo em que nós somos chamados a fazer um caminho onde nós iniciamos lá atrás, depois das oitavas de Páscoa. Permanecer na fé. Agora, mais do que nunca, nós temos que permanecer em Deus, permanecer com Ele, permanecer com Jesus. Então, a liturgia, a palavra vai trazendo para cada um de nós as realidades de homens e mulheres que vieram antes de nós e experimentaram quedas, fracassos, mas foram sustentados pela graça, foram reerguidos pelo poder do Espírito Santo. Então quero convidar você comigo nesta noite a fazer esse caminho de Pentecostes, como nós estamos vivendo essa jornada de Pentecostes. Quero convidar você, meu irmão, minha irmã, hoje, nesta noite, a fazermos juntos esse caminho tão lindo, maravilhoso e necessário. E hoje nós temos uma palavra tirada de Atos dos Apóstolos, que não é o Evangelho, mas é a primeira leitura falando de um homem que é uma referência para nós. Um discípulo que mostra os dois lados da história. Nem sempre o que nós estamos fazendo é o certo. Mas quando nos voltamos para Deus, Deus ajusta o nosso caminho. Então, meu irmão, minha irmã, nessa noite, qual o caminho na sua vida que hoje talvez precisa ser um caminho ajustado,
o que precisa ser quebrado. O que Deus precisa tocar em nós talvez seja ainda um caminho errado. Como disse no início, às vezes é preciso cair para começar certo. Nós vamos ver esse homem que estava caminhando, mas o caminho que ele estava decidido, convicto, era um caminho errado. Ele tinha certeza que estava fazendo o certo. Ele tinha certeza que estava indo para o lugar certo. Mas não era. E aí então, meu irmão, minha irmã, dentro dessas características deste homem, igual a mim, igual a você, nós vamos ver como é possível Deus restaurar, Deus reajustar, Deus nos libertar. Por isso eu quero convidar você a pegar comigo a palavra de Deus, Atos 9, versículos de 1 a 2. Atos 9, versículos de 1 a 2. A conversão de Saulo. Saulo, entretanto, respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Apresentou-se ao sumo sacerdote e pediu-lhes cartas de recomendação para as sinagogas de Damasco, a fim de trazer presos para Jerusalém os homens e mulheres que encontrassem adeptos do caminho. Vou continuar mais um pouquinho aqui. Durante a viagem, quando já estava perto de Damasco, de repente ele viu-se cercado por uma luz que vinha do céu. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saul, Saul, por que me persegues? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? A voz respondeu: eu sou Jesus, a quem tu estás perseguindo. Agora, levanta-te, entra na cidade, e ali será dito o que deves fazer. Os homens que acompanhavam Saulo ficaram mudos de espanto, porque eles ouviam a voz, mas não viam milagres. E Saulo levantou-se do chão, abriu os olhos, mas não conseguia ver nada. Então tomaram pela mão e o fizeram entrar em Damasco. Saulo ficou ali 3 dias sem poder ver. E não comeu e nem bebeu. E em Damasco havia um discípulo de nome Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias. E ele respondeu: aqui estou, Senhor. O Senhor lhe disse: levanta-te, vai à rua chamada direita e procura na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está em oração e acaba de ver, em visão, alguém que se chama Ananias entrar e impor-lhes as mãos para que eu recupere a vista. Ananias respondeu: Senhor, já ouvimos muitos falarem desse homem e do mal que ele fez aos teus santos que estão em Jerusalém. E aqui em Damasco, ele tem plenos poderes da parte dos sumos sacerdotes, para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vai, porque este homem é o instrumento que eu escolhi para levar o meu nome às nações pagãs e aos reis, e também aos israelitas, pois eu vou lhe mostrar o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias saiu, entrou na casa, impôs-lhe as mãos, dizendo: Saul, meu irmão, o Senhor Jesus que te apareceu quando vinhas pela estrada mandou-me aqui, para que tu recobres a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo como que escamas, e ele recobrou a vista, e em seguida levantou
levantou-se e foi batizado. Depois alimentou-se e recuperou as forças. Meu querido irmão, minha querida irmã, como nós vimos aqui, nós estamos nesta palavra de Atos dos Apóstolos, vendo a pessoa de Saulo, que ele acreditava que estava certo. Ele tinha uma direção, mas ele não tinha verdade. Ele tinha zelo, muito zelo, mas ainda não tinha o Espírito Santo sobre ele. Meu querido irmão, minha querida irmã, o maior perigo que nós corremos, eu e você nesta vida, não é estar perdido, mas é estar perdido achando que está certo. Esse é o nosso maior perigo. Vou repetir de novo. O maior perigo não é a gente estar perdido, mas é estarmos perdidos achando que estamos certos. É ou não é verdade? Quantas vezes nós estamos assim ou já passamos por isso? Meu querido irmão, esta passagem que eu acabei lendo todinha narra para nós exatamente como esse homem Saulo, quando ele cai por terra. E nós percebemos que Deus não destruiu esse homem, mas Deus derrubou esse homem. Como diz, Deus derrubou ele do cavalo. Mas olha que profundo, para mim e para você hoje na nossa vida. Deus derrubou esse homem. E depois o que aconteceu com ele? Então a queda não é o fim. A queda é o começo de um caminho verdadeiro. Porque muitas vezes eu e você precisamos cair para nos levantarmos para o caminho certo, hein? Os discípulos, minha gente, antes de acontecer o Pentecostes, o derramamento de Pentecostes, o que precisou acontecer no coração deles? Precisou cair algumas coisas. Eles precisaram passar por algumas quedas. A queda do orgulho precisou ser quebrada no coração dos apóstolos. A queda do controle, de querer controlar tudo, de ter o controle de tudo nas suas mãos. A queda das certezas. E aqui entra, minha gente, algo fundamental nessa caminhada rumo ao Pentecostes. O Espírito Santo não pode encher quem já está cheio de si mesmo. Por isso, meu irmão, minha irmã, que o orgulho é algo que precisa ser derrubado em cada um de nós. Quem já está cheio de si, como que Deus pode encher? E olhando então para aquilo que aconteceu com este homem, quando ele cai do cavalo, ele ouve aquela voz, levanta, mas não consegue enxergar nada. E ele é conduzido então para a casa de Ananias e fica ali 3 dias. E ele não enxerga nada, não consegue enxergar nada. Podemos dizer então que este homem ficou cego. Saulo ficou cego. E mais uma vez é preciso que a gente observe
O movimento de Deus, a pedagogia de Deus na nossa vida, na minha vida, na sua vida. Deus não tirou esta visão de fora. Ou melhor, Deus tirou a visão de fora para abrir a visão de dentro. Deus tirou a visão externa para abrir a visão interna. Esse homem tinha uma cegueira espiritual, minha gente. E quantas vezes eu e você também temos essa cegueira espiritual, que nos impede da gente reconhecer que a gente está no caminho errado, que impede a gente reconhecer o pecado na nossa vida, que impede a gente de reconhecer as nossas próprias feridas, que impede até mesmo da gente ver Deus agindo sobre nós. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, às vezes Deus permite que aconteça conosco as noites escuras para curar a nossa visão espiritual, a nossa visão interior. Por isso, meu irmão, minha irmã, que nesse caminho de Pentecostes, nós observamos, os discípulos também estavam cegos, trancados, com medo, sem nenhum tipo de clareza. Quando aconteceu tudo com Jesus, Jesus foi morto, sepultado. Os discípulos se encontravam cegos. Eles se encontravam trancados, com medo e sem clareza. Então aqui nós podemos dizer, minha gente, que existe um tempo em que a gente não entende tudo o que está acontecendo, por que está acontecendo. Isso aconteceu com os discípulos antes de Pentecostes. Acontece comigo e com você. E ainda na palavra, nós vamos vendo então, esse homem cai, esse homem levanta, mas não vê nada, e esse homem é conduzido para a casa de Ananias. E chegando na casa de Ananias, Ananias impõe as suas mãos, como a própria palavra diz, como o próprio Deus, o próprio Jesus pediu. Jesus pediu para Ananias. Jesus podia ter feito tudo sozinho, minha gente, mas ele pediu para Ananias que impusesse as mãos sobre Saulo. Então Deus escolhe alguém. Deus escolhe a igreja, a comunidade, a oração, o poder da intercessão, para que o Espírito Santo possa agir. Ah, minha gente, ninguém chega ao Espírito Santo sozinho. Deus usou de pessoas no caminho de Saulo. Tenho certeza que Deus também se usou de você para ajudar outras pessoas a fazer o caminho. Tenho certeza que você também foi ajudado por pessoas no caminho. Tenho certeza absoluta que nós ainda vamos precisar de pessoas para fazermos esse caminho de Pentecostes. E quando Ananias impõe as mãos sobre Saulo, Saulo sem nenhuma visão, a palavra vai dizer que as escamas dos seus olhos caíram. Ananias impôs as mãos sobre Saulo, clamando a graça do Espírito. Caem dos seus olhos as escamas. O que significa essas escamas para mim e para você nos dias de hoje? São as nossas feridas, as nossas culpas, os nossos pecados, os nossos traumas. Até mesmo, como eu disse, às vezes nós achamos que estamos fazendo certo, então muitas vezes são aquelas mentiras acreditadas, a gente mente para a gente mesmo. As escamas são todas as realidades, minha gente, que impede da gente ver a Deus.
Quando nós temos uma cegueira espiritual, nós não conseguimos ver Deus, enxergar Deus em nossas vidas. Eu já quero convidar você nesse momento a permitir essa graça do Espírito Santo agir em nossos corações. Meu irmão, minha irmã, o que está impedindo você de ver a Deus? O que te impede? O que está atrapalhando você de você ver Deus? É isso, meu irmão. As escamas nos impedem de vermos a Deus. E o Pentecostes, que é a manifestação do Espírito, não pode acontecer em corações, em olhos fechados. O Pentecostes vai acontecer quando as escamas caem. Por isso que ao se aproximar de Deus verdadeiramente, nós somos libertos, curados das nossas feridas, nós somos curados dos nossos traumas, nós somos curados dos nossos pecados, das nossas culpas. E tudo isso, minha gente, aconteceu com Saul, com Saulo, nesse caminho a Damasco. E aí você pode colocar o seu caminho, a sua trajetória de vida. O que aconteceu com os apóstolos, os discípulos de Jesus em Pentecostes, aconteceu com Paulo no seu caminho. Veja, os discípulos e Paulo, ambos foram transformados. Ambos receberam o Espírito Santo. Ambos foram enviados. Portanto, meu irmão, minha irmã, Pentecostes não é apenas um dia que vamos celebrar daqui a uns dias. Mas Pentecostes é uma experiência que muda o rumo da minha vida, da sua vida. Pentecostes, minha gente, é transformação, mudança de vida, mudança de coração, minha gente. Por isso eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, nessa noite de oração, a fazermos também esse caminho aqui com Saul, com Saulo, nessas realidades todas que esta passagem de Atos dos Apóstolos narra o caminho de um homem que estava achando que estava no caminho certo, fazendo tudo certo. Deus precisou derrubá-lo para que ele recuperasse a visão do coração, a visão interior. Talvez a situação, a circunstância que você está passando, Deus também está permitindo para derrubar você do seu cavalo, do cavalo do orgulho, da mentira, do pecado, daquilo que nos impede de ver Deus. E depois de tudo isso, Deus envia Ananias, Deus diz para Ananias: impõe as mãos, e ele recobrará a sua visão, mas agora uma visão ajustada, uma visão purificada, uma clareza. E aí Saulo se converte, e aí Saulo muda de direção. Paulo. E esse homem tão cheio da graça do Espírito, ele é instrumento para evangelizar, tornar Jesus vivo nos corações. Meu querido irmão, essa é a minha história, essa é a sua história. Talvez hoje, talvez um dia, caímos. E o Senhor nos levantou. O Senhor te levanta hoje. O Senhor segura nas tuas mãos. O Senhor também hoje, com certeza, quer derramar essa graça do Espírito Santo para tirar a sua cegueira espiritual.
para que você experimente o toque de Deus, a presença real do Espírito Santo, conduzindo a sua história, conduzindo a sua vida. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, essa queda não é o fim, mas é o começo de um caminho verdadeiro. Se deixa ser tocado, se deixa ser curado, se deixa ser transformado de todas as realidades que você precisa, que eu preciso, que nós precisamos sair dessa cegueira espiritual. Vem sobre nós, Espírito Santo de Deus. Vai tocando, curando e libertando, Espírito Santo, as nossas cegueiras. Vem, Espírito Santo, soprando sobre nós nesta noite, nos reerguendo novamente, mas para uma nova vida, com um novo coração, com um novo olhar, com um novo sentimento. Vem, Espírito Santo, sopra em nós. Sopra em nós, Espírito Santo. Quero estar em tua presença. Vai clamando, vai pedindo, meu irmão. Quero estar em tua presença, Senhor, Senhor. Quero estar em tua presença. Quero estar em tua presença, Senhor. Se tocado eu for, se tocado eu for por tua misericórdia, novo eu serei. Se tocado eu for por tua misericórdia, novo eu serei. Tua presença cura todas as feridas, todas as feridas que causei, todas as feridas que fizeram em mim, Senhor. Tua presença cura todas as feridas que causei, todas as feridas que fizeram em mim, Senhor. Quero estar em tua presença. Quero estar em tua presença. Deseja para valer. Quero estar em tua presença, Senhor. Eu quero estar em tua presença. Quero estar em tua presença, Senhor. Se tocado eu for por tua misericórdia, se tocado eu for por tua misericórdia,
que causei, todas as feridas que fizeram em mim, todas as feridas que fizeram em mim, Senhor, tua presença cura. Todas as feridas que causei, todas as feridas que fizeram em mim, Senhor, tua presença cura. Todas as feridas que causei, todas as feridas que fizeram em mim, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, feche um pouquinho os seus olhos e vamos permitindo esta graça onde você está agora. O Senhor está presente em nossas vidas. O Senhor está aqui na minha vida, está na sua vida. E agora, meu irmão, minha irmã, sem justificativas, sem defesas, apenas na presença do Senhor. Senhor, eu me permito ser alcançado. Senhor, eu não quero me esconder. Hoje eu começo de verdade, Senhor. Senhor, eu permito cair de mim, Senhor, as minhas certezas, o meu orgulho, até mesmo cair da imagem que eu construí, Senhor. Derruba em mim, Senhor, tudo aquilo que não vem de Ti, Senhor. Derruba, Senhor, em mim tudo aquilo que não é Teu, Senhor. Eu entrego, Senhor, todo o controle. Eu não quero mais viver do meu jeito, Senhor. Vem me curar, Senhor, dessa cegueira. Quantas vezes eu não enxerguei o meu pecado? Quantas vezes, Senhor, eu não enxerguei as minhas feridas? Quantas vezes, Senhor, eu não enxerguei o quanto que eu precisava de Ti, Senhor. Mas eu te peço, nesta noite, Senhor, me mostra quem eu sou realmente. Abre os meus olhos, Senhor. Eu quero ver com a Tua verdade, Jesus. Cura a minha visão também lá no meu interior, Senhor. Cura as minhas feridas. Restaura as minhas feridas, Senhor. As minhas frustrações, as minhas decepções. Divino Espírito Santo, visita esses lugares onde ninguém entrou até hoje. Cura, Espírito Santo, toca, restaura, Espírito Santo, a minha vida interior, a minha história. Assim como aconteceu com Saulo, eu te peço, Senhor, também faz cair as minhas escamas dos meus olhos, Senhor. Mentiras que eu acreditei, culpas que me prendiam, pensamentos que me afastam de Deus, aqueles vícios espirituais, tudo que me impede de ver a Deus, que caia por terra agora. Em nome de Jesus, eu renuncio a toda mentira, eu renuncio a tudo aquilo que não vem de Deus. E te clamo, vem Espírito Santo agora sobre o meu coração. Vem Espírito Santo sobre a minha vida, Espírito Santo. Transforma-me, Espírito Santo. Renova-me, Espírito Santo. Enche-me, Espírito Santo. Eu começo agora um novo caminho, Espírito Santo. Eu escolho caminhar com Deus.
Eu escolho permanecer com Deus. Eu quero começar algo novo na minha história, na minha vida. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem sobre nós, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Se tocado eu for por tua misericórdia, novo eu serei. Se tocado eu for por tua misericórdia, novo eu serei. Tua presença cura todas as feridas que causei, Todas as feridas que fizeram em mim, todas as feridas que fizeram em mim, Senhor, tua presença cura todas as feridas que causei, todas as feridas que fizeram em mim, Senhor. e diga comigo assim, meu irmão, minha irmã: assim como Saulo foi transformado, eu também quero ser transformado. Assim como os discípulos foram transformados, eu também quero ser transformado. Assim como Saulo se converteu e passou a enxergar com os olhos de Deus, eu também quero enxergar. Eu quero fazer esse caminho, um caminho verdadeiro. Por isso, Senhor, ajusta o meu caminho. Por isso, Senhor, se o meu caminho não é um caminho verdadeiro, está numa direção errada, Divino Espírito Santo, reconduz a minha história, ajusta o meu caminho, porque eu quero fazer a vontade de Deus. Eu quero caminhar com Deus, na presença de Jesus, com o Espírito Santo me conduzindo. Diga: não tenha medo, meu irmão, não tenha medo, minha irmã. Diga: Espírito Santo, conduz a minha vida. Espírito Santo, conduz os meus pensamentos. Espírito Santo, conduz o meu caminho. Vem, Espírito Santo de Deus. Bendito seja Deus, bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja. Louvado seja pela sua vida, meu irmão, minha irmã, que se abre a esta restauração, que se abre a palavra de Deus, que quer realmente caminhar sendo um homem cheio do Espírito Santo, uma mulher cheia do Espírito Santo. Deus vai ajustar os nossos passos. Ele vai fazer essa graça. Não tenha medo. Se coloque nas mãos de Deus e continuemos firmes, caminhando rumo a Pentecostes. Amém? Deus seja louvado. Obrigado, meu irmão, minha irmã, pela sua vida. Obrigado pelo seu sim. Obrigado por você estar conosco. Obrigado por você rezar conosco. E transmita isso para outras pessoas. Deus não desiste de nós. Deus não desiste da sua história. Deus restaura, transforma. Com essa visão espiritual, muitas vezes precisamos cair. Deus nos levanta para uma nova vida. Que Nossa Senhora, Rainha de Pentecostes, interceda pelas suas necessidades físicas, materiais,
temporais e espirituais. Que Nossa Senhora interceda pela sua vida, meu irmão, pela sua família, por todas as pessoas que estão aqui conosco nessa noite, rezando conosco, que ela interceda por milagres na sua família. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja Nossa Senhora, nossa mãe. Reze comigo esta Ave Maria com toda a fé. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Obrigado, meu irmão, minha irmã, por essa noite. Obrigado por vocês estarem reunidos conosco. Nós queremos agradecer a todos vocês por mais uma noite de restauração. E temos novidades, né? Nós queremos compartilhar com você a nossa campanha de arrecadação que nós estamos fazendo para adquirir uma nova webcam, para darmos início a um novo projeto do podcast, onde traremos pessoas para testemunhar online aqui milagres, transformações de vida. Vai ter muitos convidados, já estamos fazendo aí uma lista e já convidando os nossos queridos irmãos que vão estar conosco. Vai ter muita surpresa, muita coisa boa, e por isso nós requeremos um material, vamos dizer, ferramentário, uma ferramenta com mais possibilidades ainda, né, de melhorar a imagem, para que a gente não precise trocar outros equipamentos. Então a tecnologia vai substituindo. Então por isso que nós fizemos essa campanha, em nome de Jesus Cristo, colocamos aí para levantar esse montante, colocamos o modelo da câmera, que custa R$ 3.700, né? Então é uma graça que já estamos com 20%. Ai, que bênção, já chegamos aos 25% da nossa campanha. Ainda, oi? 20% da nossa campanha, 20%, e ainda falta 80%. Mas com a graça de Deus, com as suas orações, com a generosidade do coração, nós vamos chegar aos 100%. Certeza que vamos atingir essa meta, porque é vontade de Deus. Nos colocamos nas mãos de Deus e contamos com a sua ajuda, com a sua oração. E é claro, compartilhe com outras pessoas que nos possam ajudar. Não tem um valor definido, estipulado. Quanto você puder nos ajudar, nós vamos colocando aqui, somando, para que a gente consiga então adquirir esse equipamento, né? Saldar essa conta aí que nós estamos fazendo. Mas para a evangelização, para Deus tem que ser o melhor, e nós estamos dando passos cada vez mais para que a graça de Deus possa atingir muitos lares e muitos corações. Desde já, o nosso Deus lhe pague. E nós estamos aqui, vamos continuar firmes e fortes, né? Semana que vem, já início de um novo mês, primeira sexta-feira, já de maio, entrando nesse mês de maio, um mês também dedicado a Nossa Senhora, Imaculado Coração de Maria, o Sagrado Coração de Jesus. Então nos reuniremos novamente nesse mesmo horário, e já vai convidando mais pessoas para estar conosco. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho para você receber aí tudo aquilo que o nosso canal vai disponibilizando, e quando entramos ao vivo, ele faz um lembrete e chama você. Já estamos chegando quase aos 6.000 inscritos do nosso canal do YouTube. Um salto, minha gente. Começo do ano estavam com 1.000 inscritos, já vamos chegar a 6.000 inscritos. Glória a Deus. Deus abençoe por cada uma que reza conosco, que intercede por essa missão, por esse carisma. Que Deus abençoe a sua noite imensamente, um ótimo descanso, um ótimo final de semana. E você que é daqui de Campos do Jordão, não se esqueça, vamos rezar pela nossa cidade, vamos clamar a Deus por milagres em nossa cidade. Semana que vem, nós temos aí então 2 realidades
para agradecermos a Deus. Nós estaremos recebendo uma homenagem pelos trabalhos prestados na Câmara Municipal. Estaremos lá semana que vem e estaremos, com a graça de Deus, a pedido do nosso prefeito, fazendo a abertura do show do Ramon e Rafael, né? São cantores católicos que estarão aqui na nossa cidade, abrilhantando esses 152 anos, uma noite de louvor, uma noite de agradecimento a Deus por todas as bênçãos derramadas, e nós vamos estar fazendo esta abertura, fazendo um momento de oração, pedindo bênçãos de Deus sobre a nossa cidade. Então você é convidado a participar conosco, a estar conosco, tá bom? E a gente vai colocando aí os recados, vamos colocando aí no nosso canal, vamos colocando no Instagram, tudo aquilo que são os avisos para você ficar por dentro daquilo que está acontecendo. Que nós possamos então permanecer juntos, meus irmãos e minhas irmãs, unidos na presença desse Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Deus abençoe vocês, obrigado, uma boa noite, bom descanso, bom final de semana.